Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um devocional de Salmos. Karine e Fábio aqui na sua telinha. Fala, minha gente. Quarta-feira hoje, 2 de julho, 6h07 da manhã. Mais uma vez estamos aqui para a glória de Deus, para poder colaborar contigo, com a tua vida, com a tua fé. Acreditamos assim, dentro desse devocional de Salmos, no dia de hoje, tá? Deus te abençoe, você tem muito trabalho aí, você que está conosco aí visualizando agora esse vídeo tarde, não sei, que o Senhor possa lhe abençoar, tá bom? Ontem tivemos o panorama bíblico de Jeremias. Se você não assistiu ainda, recomendo, assista, tá muito bom lá. Muitas aplicações bíblicas. Vamos para frente. É isso, gente. Vamos orar para a gente iniciar o nosso devocional. Pega a sua Bíblia, pega papel, pega caneta. Se você pode aí, faça a leitura desse salmo hoje, número 56, tá bom? Faça a leitura dele todo. Nós não vamos ler tudo porque é muito grande. Na verdade, tem 14 versos, não é isso? 13 versos, tá bom? E é isso. Vamos orar? Vamos lá. Deus Todo-Poderoso e Eterno, te damos mais uma vez graças pela tua bondade e misericórdia, por acordarmos, porque temos comida, Pai, na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pela tua graça, pela tua misericórdia, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Toma esse devocional nas tuas mãos, as pessoas que estão nos assistindo aí nesse momento. Abençoa a vida delas também de igual modo, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Amém. Deus. Graças a Deus. Vamos lá, gente. Você começa ou eu começo? Pode começar. Gente, à vontade. olha só, na minha Bíblia eu tô com a versão NA hoje aqui, a epígrafe do texto desse salmo aqui fala assim: oração de confiança em Deus, ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos, é assim que se fala, Monge? Terebintos. Distantes, hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Então, só para os irmãos entenderem aqui o que está acontecendo aqui. Terebinto é uma árvore, tá, gente? Mestre, né? Só para os irmãos entenderem aqui, gente, esse salmo aqui, ele tem como pano de fundo os temores sentidos por Davi quando ele fugiu para a terra de Gate, terra natal do gigante Golias. Esse personagem você vai lembrar, né? Esse salmo ele fala da vitória sobre o medo. Quem nunca teve medo? Davi, homem segundo o coração de Deus, que foi poderoso aí nas batalhas, em grandes guerras, venceu, tá mostrando aqui que ele também tem medo. E a certeza que a gente tem em Jesus nos garante a vitória. Então, não deixe o medo e a dúvida roubarem de você a certeza que existe em nós. Jesus nos garante a vitória. Então, vamos lá, gente. Só para os irmãos saberem aqui, Golias, a terra natal de Golias. Então, Davi, o que estava acontecendo? Qual é o contexto aqui? Davi estava fugindo de Saul, mais uma vez. Davi estava fugindo de Saul. E ele precisou poupar a sua vida. Então, para isso, ele se escondeu ali em Gate, mas também era terra de filisteus, ou seja, também era terra de pessoas que eram inimigos de Davi, ou seja, estava fugindo de um lado, mas foi para um outro lugar que também tinha inimigos, então ele ficou ali encurralado, tá? Então, só para os irmãos saberem. Então, vamos lá, verso de número 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. E no verso 2 diz: os meus inimigos sempre querem me destruir, são muitos os que atrevidamente me combatem. Gente, eu já vou passar minha oportunidade para ele. Aqui está falando do socorro divino. O socorro divino é a única porta de escape. Davi aqui está clamando pela misericórdia, porque ele está fugindo de um rei insano, Saul. Saul ficou doido. E agora, como eu disse, ele caiu nas mãos de um outro inimigo dele também, filisteus, tá bom? Então, Davi, aqui ao que parece, nessa oração, ele não tem descanso. Ele não tem uma pausa, porque todos os dias, tá aí, ó, no verso de número 1, todo dia os inimigos estão ali, estão oprimindo ele, estão lutando contra ele. E aí, guarde isso aqui, eu já passo a minha oportunidade para o Fábio. A misericórdia de Deus é a única fonte de todas as nossas esperanças. É a única fonte de todas as suas promessas.
Então nunca esqueça disso. Tanto que Davi entendeu isso. E a primeira coisa que ele fez nesse salmo, nesse momento de oração, foi: tem misericórdia de mim, ó Deus. Que nós venhamos nas nossas orações a todo momento recorrer às misericórdias de Deus, porque são elas as causas de não sermos consumidos. Você está vivo hoje? Você acordou? Você está aí? Foi a misericórdia de Deus. Glória a Deus. Vai falar em qual verso mais aí? Vamos lá. Você não anotou 4? Você vai falar em qual verso? 3, 4. Então vai. Então vai? Então vamos embora. Versos número 3 e 4 diz assim, ó: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que pode me fazer um mortal? Então perceba, eu destaquei a palavra aqui, confiança. Percebe que o tempo inteiro aqui ele repetiu pelo menos umas 2 ou 3 vezes a palavra medo e a palavra confiança. Então guarde isso, por favor. O crente não vive numa estufa espiritual, numa bolha. Não, não, não. Nós não estamos vivendo numa casa blindada. Não, não, não. Nós não estamos pisando em tapetes aveludados. Nós não percorremos só caminhos de flores. Não, 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 não. Gente, esquece isso. Vamos passar por problemas, vamos passar por dificuldades. Então, assim, o que acontece? Davi aqui está mostrando que ele era um homem com os mesmos sentimentos que nós temos hoje, que tiram às vezes a nossa segurança, tá? Então Davi sentiu medo, tá bem claro aqui no Salmo, Davi sentiu medo. Quantas vezes a gente sente medo, gente? Só que o que eu aprendo com Davi? Que o medo não paralisou ele. O problema hoje é que muitas pessoas, elas param com medo. Elas não caminham, elas não avançam. Mas Davi, ele não congelou seu coração, pelo contrário. O medo que ele sentiu impulsionou ele a buscar a Deus. Que nesse devocional aqui, se você hoje está parado por alguma circunstância, se você está triste, se você está deprimido, se você está ansioso, se você parou de fazer algumas coisas, Deus está falando, não deixa esse medo te paralisar. Que ele seja combustível do céu hoje para que você venha avançar. Não deixa as circunstâncias, não deixa o que está acontecendo, a gente vê aí, né? A falta de segurança pública tá assolando aí, tá tirando a nossa... Tem gente com medo de sair de casa. Tem gente que não tá indo mais, por exemplo, para a igreja porque tá com medo de acontecer alguma coisa. Mas a tua segurança tá no Senhor. É o Senhor que te guarda, é o Senhor quem livra. Davi aqui, ele não se envergonhou de admitir o medo. Não temos que ter vergonha de admitir o medo. Mas a gente precisa lembrar que o medo, o antídoto dele é a fé. Então, todas as vezes que você crê no Senhor Jesus, você sabe quem te guarda, você sabe quem te protege, você sabe, esse é o antídoto do medo, a fé, tá bom? Então, Davi aqui, ele não confia em si mesmo, ele não confiou nos seus recursos, ele não confiou no seu braço, ele confiou em Deus. Então, guarda isso, eu passo a minha oportunidade pro Fábio. O que eu aprendo aqui? Se observa que nesse texto ele cantou. Então, a fé produz louvor. Então canta nesse dia de hoje, nessa manhã. Quem confia, canta. Guarda isso. Quem confia, louva. Quantas vezes, né, amor? A gente passando por dificuldade e a gente começa a cantar aqui em casa. Às vezes lavando uma louça, às vezes fazendo alguma coisa. E quando a gente percebe aquele louvor que a gente está cantando se cumpre na nossa vida. Gente, é surreal. É surreal. Deus, ele é lindo. Então, a fé não se intimida com as ameaças humanas. Guarda isso, por favor. A fé não se intimida com as ameaças humanas. Davi aqui, ele não foi prepotente quando ele afirmou, nada temerei. Você não acha que você é prepotente não quando, se alguém fala alguma coisa para você, você fala assim, nada temerei. Ele não foi prepotente, ele não foi inconsequente quando ele pergunta, o que pode me fazer um mortal? Davi, ele sabia em quem estava a confiança dele. Que a sua confiança hoje esteja no Deus dos céus, o Pai das misericórdias. Vamos lá, vou falar do verso 8, tá? Tu tá em qual aí? Vai lá. Vamos lá, gente. Pode ir. Eu quero só dar rapidamente aqui, nos versos 1 e 2, Davi extravasa seu lamento. Nos versos 3 e 4, ele declara confiança em Deus. Nos versos 5 e 6, ele volta a lamentar, mas roga com esperança fervorosa nos versos 7 a 9. E canta um cântico de gratidão nos versos 10 a 13, tá bom? O verso 8 me chamou bastante atenção e eu falo sobre ele de forma bem breve,
Diz assim: tu mesmo anotaste o meu lamento. Recolhe em teu odre as minhas lágrimas. Ora, acaso não registras tudo em teu livro? Estou na versão hoje King James atualizada. Quero deixar aqui claro para vocês que o que o salmista está dizendo aqui de uma forma muito clara é que Deus registra cada passo que Davi está dando, fugindo dos seus inimigos. Ok? E de verdade, gente, de verdade, existem dias que estamos tão confusos, que nem lembramos por onde andamos ou os passos que nós demos. Mas o Pai que é onisciente, o Pai que sabe tudo, sabe do seu trajeto e sabe do trajeto que você trilhou e em detalhes ainda por cima, tá? E aí, ele falou o seguinte, ó, no verso 8 ainda, cadê? Tu mesmo anotaste os meus lamentos, o meu lamento, recolhe em teu odre as minhas lágrimas. Algumas versões dizem assim, coloca as minhas lágrimas no teu odre, tá bom? Põe as minhas lágrimas no teu odre. Gente, percebam que não é um odre, é no teu odre. Aleluia. Não é no odre de Davi, não é num odre qualquer. Um odre é uma espécie de bolsa de couro de animais que era usada para colocar bebidas, porque as pessoas viajavam para lugares muito longos e não tinha como hoje tem o isopor, por exemplo, que conserva. Então o odre, feito de pele de cabra, pele de carneiro, eles colocavam a bebida ali dentro, fechavam ela, porventura algumas bebidas fermentavam e esticavam o odre. É por isso que o próprio Jesus deixou claro que não tinha como colocar vinho novo em odre velho, né? Porque senão ia romper, arrebentava, estourava. E o odre servia para isso. Os peregrinos com viagens longas, os nômades, eles tinham que colocar essa bebida no odre para que ela pudesse ser conservada numa longa estrada que essas pessoas pegavam. E aqui está dizendo o seguinte, ó, que Deus está colocando as lágrimas dele no odre, guardando essas lágrimas nesse odre que era do próprio Deus, no teu odre, não é no odre dele, é no teu odre. E é importante ressaltar aqui também nesse momento, eu quero deixar para o seu coração aqui, que as suas lágrimas aos seus olhos caem no chão, mas para Deus elas estão colhidas. Aleluia. Glória a Deus. Entendeu isso? Na nossa ótica, elas caem no chão, escorrem pelo nosso rosto. E na ótica de Deus, ele colhe uma por uma. Obrigada, E coloca Jesus. no odre dele. Tá bom? Detalhe, ele ainda registra tudo em seu livro. Então, além de ele colher as lágrimas, aquieta teu coração. Está tudo registrado em algum livro que Deus tem no céu. Mas ele sabe muito bem quais são os meus e quais são os seus passos. Meu Deus, ou seja, não tem nada desapercebido, né? Não tem uma lágrima sua que esteja passando desapercebido, não tem uma situação que Deus não esteja vendo. Vamos lá, gente. Verso 9, eu encerro de vez aqui a minha oportunidade, já deixo para ele finalizar o devocional. Uma das coisas que me chamou a atenção no verso 9 diz assim, ó, no dia em que eu te invocar, os meus inimigos, ó, baterão de retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. E aí ele fala assim no 10, em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O que pode, aí ele faz uma pergunta, o que me pode fazer um simples ser humano? E isso me chamou a atenção. Aí no verso 13 ele responde, pois da morte livraste a minha alma. Gente, olha só o verso 9, uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Essa é a confiança de Davi. A certeza de Davi, uma coisa eu sei, Deus é por mim. Se você guardar essa frase aqui, já pode acabar o devocional. Eu fico feliz com isso. Uma coisa eu sei, Deus é por mim. Deus é por você. Saiba disso, guarda isso, anota isso, pega isso, bota na porta da geladeira para você nunca mais esquecer. Deus é por você. E aí Davi ele vai fazer essa pergunta, o que pode me fazer um ser humano? Ou seja, a pergunta que eu quero fazer para você, o que o teu inimigo pode fazer por você? O que um problema pode fazer? Ou que uma guerra, uma doença? O que uma porta fechada pode fazer? Então guarde isso, não tem nada. Aí o verso 13, o próprio salmista, ele dá a explicação disso. Pois da morte me livraste. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte.
para que eu ande na sua presença. Então, assim, nada e ninguém pode nos separar, nos afastar daquilo que Deus fez por mim e por você. Então, o que eu aprendo aqui? Se nós já sabemos o que Cristo fez por nós, ele se fez homem, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, nos livrou da morte eterna. Se você já sabe o que ele fez por você, então por que agora vai pegar? Acho que o Glória vai embora, mas você fica aí com a gente ainda. Então, por que muitas das vezes as nossas atitudes não condiz com essa verdade absoluta? Você já sabe o final da história. E por que ainda você chora? Por que você tem medo? Por que você se esconde? Por que você às vezes não acredita? Por que você quer desistir? A nossa fé, meus irmãos, não pode ser fingida. A nossa fé não pode ser pela metade. Porque todas as vezes que a gente age dessa forma, é o mesmo que a gente demonstra que a gente não confia em Deus. Ou seja, a gente fala uma coisa, mas a gente não age da forma que a gente fala ou que diz acreditar. Então, isso é muito perigoso. Então, nós precisamos ser crentes em Deus. O problema é que muitas das vezes isso não é realidade. Então, eu encerro minha oportunidade para a Sueli. Em nossas vidas, no dia de hoje, quero que você medite nisso. Não há mais tempo para esse tipo de comportamento. Não há mais tempo para essa fé que oscila. Uma hora você está bem espiritualmente e outra hora você deixa de acreditar. Vamos lá, gente. Eu encerro aqui agora também nos versos 12 e verso 13, que diz assim: Assumo, ó Deus, os votos que te fiz. A ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão. Primeira coisa que eu quero deixar para você aqui. Não esqueça do que você prometeu a Deus. Faça. Meu Deus, isso é forte. Porque em algumas ocasiões, quando nós estamos apertados, quando nós estamos angustiados, nós prometemos algumas coisas para Deus, se Deus fizer alguma coisa por nós. Aí Deus vai e faz, e nós deixamos de fazer aquilo que nós prometemos que seria feito. Oh, Jesus. Eu tenho muita convicção que esse devocional aqui é do Senhor. Ele está dizendo para a gente aqui: faça seu sacrifício de gratidão, sua oferta de gratidão. O que você falou para Deus que faria? 13. Porquanto me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem. Eu paro aqui, parte A do verso. Isso aqui fala de condução segura. Ok? Livrou da morte. Aleluia. E livrou os pés do salmista de tropeçarem. Condução segura. E de verdade, só que essa condução segura, ela só se dá, gente, por conta do verso 9. Olha o que o verso 9 diz: Meus inimigos baterão em retirada no dia em que eu clamar por socorro. E assim ficará claro que Deus está ao meu favor. Então, olha só, gente. A condução segura do salmista no verso 13 está atrelada ao clamor que ele verbalizou no verso 9. Então, ele clama no verso 9, clamou no verso 9, e Deus deu livramento para ele no verso 13. Aleluia. Pegou isso aí? E aí está a grande questão. Isso fala de condução segura. Ou seja, aqueles que clamam a Deus, tem três coisas, dentre tantas, tá? Mas tem três coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, caminhos aplainados. O que é isso? Caminho reto, sem obstáculo algum. Segundo, segurança especial por onde pisam. Não tem buraco, não tem mina terrestre, não tem armadilha. Aleluia. A pessoa consegue. E o terceiro, trânsito normal até em meio a territórios inimigos. Meu Deus. Interessante, né? Mas, Fábio, não consigo enxergar isso. Clame. Se você clamar a Deus hoje ainda, pós esse devocional aqui, saiba de uma coisa: seus caminhos serão aplainados. A sua segurança vai ser uma segurança especial por onde você pisa, vai evitar os tropeços e vai ter trânsito normal até em meio a território inimigo. Glória a Jesus. É forte. Gente, é isso. Assim a gente encerra o nosso devocional de hoje.
Vai, amor. Sem antes falar, obviamente, da dica literária de hoje. Esse sucesso aqui, ó. Coleção Aprendendo Cada Dia Mais sobre Mulheres da Bíblia, volume 1º, tá? Dessa que está aqui, ó. Meu ladinho aí, ó. Missionária Karine Mendes, serva de Deus. Ela fala sobre Sara, Eva, mulher de Lora, Agar e Rebeca. Esse livro aqui tá muito bom, gente. Esse livro foi gerado com muito choro. Esse livro aqui é E muito pra bom. glória de Deus saiu, gente. Então tenho certeza que vai abençoar e edificar a sua vida como um dia abençoou e edificou a minha vida. O prefácio, modéstia à parte, é meu, tá? Eu escrevi o prefácio na página 9. E olha, tem cada coisa aqui extraordinária, tá? Você que gosta de pregar sobre as mulheres da Bíblia, esse livro aqui, não é porque ela que escreveu, não. Ele está extremamente recomendável para que você tenha na sua biblioteca. Pelo menos aí 5 mensagens você já tem pronta. Muito bom, tá? Muito bom, em nome de Jesus. 5 pregações. Vamos orar para encerrar? Vamos orar. Ora aí você. Senhor Jesus, nós queremos ser gratos por mais um dia, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Queremos ser gratos, Pai, pelas suas misericórdias que não têm fim, se renovaram, Senhor Deus, nessa manhã. Obrigado, Jesus, por cada pessoa que está aqui conosco, aquelas, Senhor Deus, que vão assistir depois, que vão deixar o comentário, que vai compartilhar, que vai divulgar. Senhor Deus, nós queremos ser gratos a Ti por cada pessoa, Senhor Deus, que tem apoiado, tem orado, incentivado, Senhor Deus, o nosso chamado. Nós que Te pedimos, ó Pai, uma bênção especial, Senhor Deus, para todas essas pessoas. Pai, que o dia, Senhor Deus, de cada um, Senhor Deus, venha ser cheio da Tua presença, cheio da Tua bondade, da Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, Pai, no final desse devocional. Em nome de Jesus, amém. Se você crê e concorda, graças a Deus, gente. Amanhã, Salmo 57, tá? Não percam, quinta-feira, Salmo 57. Vamos pra frente. Beijo. Tchau, gente. Bye. Deus é bom.